A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença. Bom dia, amado ouvinte, bom dia, nossos irmãos em Cristo. Que a paz do Senhor possa estar dentro de cada lar, especialmente neste Dia das Crianças. O maior presente que nós podemos dar aos nossos filhos é dividir com eles os princípios bíblicos, para que eles possam ser, na sua fase adulta, pessoas de caráter, e especialmente que o caráter de Jesus Cristo possa estar se desenvolvendo nelas. Mas, apesar do avanço da ciência, nós ainda hoje temos doenças agressivas e sem cura, como a AIDS, por exemplo. E a expectativa e a esperança sempre é que a ciência continue avançando e possa descobrir a cura para essas doenças. Mas tem uma doença muito mais perigosa do que a AIDS, muito mais perigosa do que o câncer, por exemplo. O mundo que procura com tanta intensidade a cura das doenças terríveis deveria prestar maior atenção às providências que Deus tomou para salvá-lo do seu mal maior, que é o pecado. Marcos capítulo 2, versículo 17, diz a palavra do Senhor: Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E Lucas capítulo 5, versículo 32 acrescenta: E chamar pecadores ao arrependimento. Bom dia, nosso amado irmão Jair Lousada. Bom dia, nosso amado irmão Mark. Que a paz do Senhor possa estar com vocês. Bom dia, amado ouvinte. Que Deus te abençoe, que nós possamos ter um belo programa, que nós possamos aprender muito hoje com a palavra de Deus, e que você possa, como toda sexta-feira, abrir a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, examinar a palavra, porque a palavra realmente produz fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a fé aumenta, a fé cresce, e nós passamos a acreditar naquilo que o Senhor tem nos revelado pela sua palavra. Nós queremos deixar o telefone aqui do estúdio, em seguida vou estar ali o telefone, o 3013-9222, 3013-9222, e durante a semana o celular é o 8570-0455, 8570-0475. A leitura de hoje está no capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17. Vai ser o tema do nosso estudo de hoje. Mas vamos ouvir primeiro um pouquinho nosso irmão Mark, saudando nossos ouvintes, né, Mark? Que Deus abençoe, Mark. Bom dia, irmão Jair. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje de manhã para ouvir e compartilhar a palavra com os ouvintes, amados ouvintes hoje. E que Deus pode abençoar nosso momento juntos, e que podemos realmente entender quanto Deus nos queremos, e quanto Ele nos quer, e também quanto Ele deseja que Ele tem para nós conhecermos Ele ainda mais através das Escrituras. Mateus também ele vai falar sobre isso, que Ele deseja misericórdia mais do holocaustos, e lá em Oséias também depois isso disse, em vez de holocaustos, Ele deseja também o conhecimento dEle também. Então nós podemos conhecer hoje. Amém. Então convidamos você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam.
Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém. Nós destacamos novamente, na verdade o Evangelho de Marcos destaca novamente a lição da ideia da importância da distribuição da palavra de Deus no ministério de Jesus, do compartilhar a palavra de Deus. Diz Marcos capítulo 2, versículo 13: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Nós já vimos essa lição em Marcos capítulo 2, versículo 2, quando ele estava ensinando a palavra. Em Marcos capítulo 1, versículo 38, ele havia sido bem específico, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E ele havia aberto seu ministério em Cafarnaum, em Marcos 1, 21 e 22, quando ele foi numa sinagoga para ensinar a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós temos, meus queridos, a vida eterna. João capítulo 6, versículo 63, Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Em João 6, 27, ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. A palavra do Senhor nos concede vida eterna. Também é o poder de Deus para a salvação, porque nela nós conhecemos o Evangelho. Romanos 1, 16 e 17 diz que Paulo não se envergonha do Evangelho, porque ele é poder para a salvação de todos os homens que creem. E depois do nosso perdão dos pecados na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, a palavra também ela vai iluminando nossos caminhos. Salmo capítulo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra também transforma a nossa vida. 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo não cessa de dar graças a Deus porque os irmãos de Tessalônica receberam a palavra como de fato ela é, palavra de Deus. E porque eles a receberam assim, ela estava atuando eficazmente na vida daqueles irmãos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, Paulo estava instando eles para que eles progredissem cada vez mais. A palavra também nos protege do pecado na batalha espiritual que nós temos. Salmo capítulo 119, versículo 11 diz: guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra do Senhor também concede vitória contra Satanás. 1 João capítulo 2, versículo 14, o apóstolo João escreve aos jovens dizendo que a palavra que habita neles estava protegendo eles do maligno, e por isso eles venciam. E a palavra também protege contra a falsa doutrina, porque ela nos explica verdadeiramente qual é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então a importância da palavra do Senhor ela é muito grande, e nós devemos nos nossos ministérios e no nosso dia a dia nos alimentarmos da sua palavra, não é mesmo, Mark? Amém, Josué. Nós precisamos alimentar ele continuamente, cada dia, como a palavra de Deus também mostra sabedoria, mostra também que ele é realmente vivo e eficaz, e ele é aquela espada de dois gumes. Ele faz tudo para nós, e ele pode até penetrar nossos corações para mostrar onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos arrepender, onde nós precisamos ser mais como nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Então a palavra de Deus mostra isso para nós, e também nos dá um desafio para ser mais como nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas nesse contexto de Marcos capítulo 2, Jesus chamou um homem que se tornou seu apóstolo. Ele é Levi. Mateus capítulo 9, versículo 9 fala que ele é o próprio Mateus que escreveu o Evangelho. Mas fato é que Jesus poderia ter chamado qualquer um, mas na visão dos escribas, dos fariseus, Jesus chamou a pessoa errada. E esse erro tinha nome, era o próprio Levi, porque ele foi chamado enquanto ele estava trabalhando na coletoria dos impostos. A profissão dele era publicano, e os publicanos eram vistos pela nação de Israel como terríveis traidores, porque eles vendiam a sua nacionalidade para os romanos, para cobrar taxas abusivas do seu próprio povo. E eles usavam muito dessa profissão para enriquecer ilicitamente, muitas vezes cobrando taxas abusivas. Agora, para piorar a situação perante os líderes dos fariseus,
Levi até aceitou seguir Jesus. Num instante ele deixou tudo para trás, dinheiro, recibo, e passou a seguir Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 28 nos mostra isso. Agora, os fariseus ficaram realmente feridos com o que aconteceu a seguir. Lucas capítulo 5, versículo 29 mostra que Levi preparou um grande banquete e ofereceu em honra a Jesus, convidando Jesus e seus discípulos, mas ele convidou também os amigos dele. Agora a casa de Levi estava repleto, na visão dos escribas e fariseus, de gentinha da laia de Levi, muitos publicanos e muitos pecadores reunidos. A questão para os religiosos, Marcos capítulo 2, versículo 16 era: como Jesus, um homem que se diz santo, pode se misturar com homens pecadores e traidores do tipo de Levi? Jesus, quando ficou sabendo dessa murmuração de parte dos escribas e dos fariseus, ele proferiu esse famoso provérbio que muitos de nós conhecemos. Marcos capítulo 2, versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. E como Lucas capítulo 5, versículo 32 acrescenta, pecadores ao arrependimento. Com este provérbio, a primeira lição importante que a gente tira nessa manhã, ou a segunda, a primeira nós já tiramos a importância do estudo da palavra, mas a segunda é que Jesus entendia a missão dele entre os homens. Jesus, os fariseus, eles pregavam a salvação pela segregação, salvação por não se misturar com as pessoas impuras. Jesus, diferentemente, ele ensinou salvação pela associação, no sentido de que ele se associava aos pecadores para salvá-los, não para imitar a conduta errada, mas realmente para iluminar as trevas que havia na vida dos homens, e iluminando as trevas, dá a possibilidade de transformação. Inclusive, Mateus 11:19 mostra que Jesus foi até conhecido como amigo de publicanos e como amigo de pecadores. E de fato ele o era, porque esses publicanos e pecadores estavam buscando em Jesus o médico para as almas deles, a solução para a doença que eles tinham, a doença principal, que é o pecado. E Marcos capítulo 2, versículo 15, diz que eles eram em grande número, mas importante, eles estavam seguindo Jesus. E todo homem que se compromete em seguir a Jesus tem a possibilidade da transformação da sua vida. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, falou que eles estavam se reunindo ao redor de Jesus para ouvir os ensinos de Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E naquele contexto também estavam murmurando os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Mas a importância é que, ao se reunir no entorno de Jesus para ouvi-lo, esses publicanos e pecadores estavam aprendendo uma lição importante: que Deus, ele se alegra não com os justos por si mesmos, não com aqueles que se consideram justos, mas ele se alegra com aqueles que se arrependem dos seus pecados, e em se arrependendo dos seus pecados, podem ser levados à cura dos seus pecados na pessoa de Jesus Cristo. Jesus contou a parábola da ovelha perdida, e no final da parábola, em 15:7, Jesus disse o seguinte: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E depois, no final também da parábola da dracma perdida, em 15:10 de Lucas, ele disse: eu vos afirmo, de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus entendia a missão dele: iluminar as trevas e curar dos pecados. E graças a Deus por aqueles na nação israelita que entenderam-se pecadores e que viram em Jesus a cura para os pecados, estavam se arrependendo, transformando as suas vidas e resgatando o relacionamento com Deus que havia sido perdido por causa do pecado. Não é mesmo, Marco? É verdade, Josué. E uma coisa que está chamando a minha atenção dentro desses versículos aqui hoje de manhã também é aquela ideia que nós precisamos perceber que somos doentes, precisamos perceber que tem cura. Conhece pessoas que não querem ir fazer uma raio-x porque talvez vai revelar algo que eles não querem saber, então eu não vou fazer. Ou tem outros que
dizem, eu estou bem e não preciso nada mais do que isso. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus e nós podemos perceber que somos doentes, e houve uma pessoa que disse assim, ele ficou tão feliz quando os médicos acharam que estava ruim com o corpo dele, porque naquele momento em frente ele poderia ir atrás uma cura para aquela doença que ele tinha. A mesma coisa conosco. Quando nós percebemos a doença que é pecado, que ele faz conosco em nossas vidas, que todos nós somos pecadores, Romanos 3:23 diz, nós podemos procurar a cura que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Marcos 2:17, Jesus está falando sobre a missão dele entre os homens. E a segunda lição que a gente vai aprofundar é essa que o Mark acabou de destacar. Esse provérbio também de os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento, traz uma lição sobre a situação dos homens. Jesus está chamando os homens ao reconhecimento da sua situação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo fez essa afirmação e disse que ele era o principal dos pecadores. Se nós não reconhecermos nossa condição de pecadores, nós vamos ficar fora da obra salvadora de Jesus. É como se não estivéssemos doentes e, como consequência, não vamos ver a necessidade de consultar o médico. Um grande pecado que não tem perdão é o pecado de não reconhecer a necessidade de perdão. Enquanto esse pecado persistir, nós não vamos encontrar salvação em Jesus Cristo, porque isso é orgulho. Existe uma ofensa que está diretamente associada à graça de Deus. A luz do Evangelho, ela tem como meta principal manifestar as trevas que há em nós, expor as nossas moléstias espirituais. O Evangelho expõe as nossas moléstias morais, demonstrando o que há de mal em nós a partir do nosso coração. Em Marcos capítulo 7, versículo 21 até versículo 23, Jesus disse o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males vêm de dentro, e são todos esses males que acabam contaminando o homem. Precisamos reconhecer que estamos doentes espiritualmente, e em reconhecendo que nós estamos doentes, encontrar a cura nessa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo. Sem esse reconhecimento, nós não vamos conseguir relacionamento com Deus, porque Deus não vai ter relacionamento com aqueles que se consideram justos aos seus próprios olhos, não é mesmo, Marcos? É verdade, Josué. E eu estava compartilhando com você outro dia também, falando sobre a minha vida, pensando, antes eu entreguei minha vida para Jesus, verdadeiramente eu falei, eu sou uma pessoa boa, eu não faço tantas coisas ruins como outras pessoas que fazem coisas muito mais ruins, e a pessoa perguntou algo para mim que realmente fez a diferença para me refletir e pensa, realmente eu precisava do Senhor. Ele disse, então, Jesus não precisava morrer na cruz para você. E quando essa pergunta vem para mim, me deixei de refletir e reconhecer que realmente, verdadeiramente, eu não sou melhor do que qualquer outra pessoa. Eu sou pecador e realmente o pecado é que está me separando de Deus e eu preciso dele. Realmente, eu precisava relembrar que eu não sou mais justo do que qualquer outra pessoa. Eu sou pecador, mas agora conheço a solução do pecado, que é Jesus Cristo. Temos uma ilustração para isso até. Pensa sobre um homem que está no vale e um homem que está no pico do Monte Everest. Se eles olham um para o outro, eles estão bastante distantes, mas eles não têm que olhar um para o outro. Se os dois olharem para o céu, independente de onde estão, um no vale ou um no pico do Monte Everest, se eles olham para o céu, ambos estão muito longe do céu ainda. A santidade de Deus é muito maior do que nós mesmos. E um pecado cometido já quebra nosso relacionamento com Ele. E o pecado é algo tão terrível que Deus enviou uma solução tão radical, que é o Filho Santo e Eterno, derramando o seu sangue na cruz, para limpar e perdoar os nossos pecados completamente, a partir do nosso íntimo. Mas duas lições práticas, então, que estão relacionadas com a lição de hoje, para que a gente possa refletir. A primeira lição que nós precisamos entender é que, como igreja do Senhor, nos dias de hoje, nós precisamos
de fato, levar o evangelho para o mundo perdido. Jesus se misturou com os homens para salvá-los. O médico tem a missão de travar contato com os doentes para curá-los. Existe um certo risco nesse processo, mas é um risco controlado, é um risco santo, regido pela sabedoria e necessário porque é um risco de amor. Não é para a gente assumir a conduta mundana, mas para associar as pessoas do mundo para iluminar e para fazer a diferença. Por isso Deus enviou o mundo para salvá-lo do pecado. E hoje a igreja deve manter contato com os pecadores para levá-los de fato a Cristo. A igreja não pode se isolar do mundo tentando salvar e manter distância do mundo como os fariseus faziam. A igreja, no poder do Espírito, vai para o mundo com a mensagem salvadora e com a conduta salvadora, com o caráter santo e com a doutrina santa. Vamos ao mundo para levar pessoas a Cristo, não é mesmo, Mark? Amém, Josué. Essa maior propagação nós temos para fazer é levar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo pelo mundo, para eles conhecerem esse grande privilégio que temos para ser chamados seus filhos verdadeiramente através da nossa fé em Jesus Cristo. Amém. E a segunda lição é cuidado com aquela retidão, entre aspas, que afasta de Deus. As pessoas que dizem não há nada de errado comigo não vão ter chance de salvação se não mudarem de frase. Ser aprovado socialmente, ter uma vida reta que não prejudica ninguém, não resolve o problema do pecado. É como uma doença que não está revelando os sintomas, mas um dia vai matar, e vai matar eternamente se não aceitar Jesus Cristo. Reconheça a sua doença, que é o pecado, e busque a única solução, que é Jesus Cristo. Marcos capítulo 2, versículo 17, tendo ouvido isto, respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento, não é mesmo, meu irmão? Amém, Josué. E podemos perceber que isso exatamente que Jesus falou. O Evangelho de Lucas mostra isso perfeitamente também, que ele vem para chamar os pecadores, mas pecadores de fazer o quê? Ao arrependimento. Então a solução é para deixar o pecado e deixa Jesus tomar sua vida agora. Amém. Nós queremos anunciar os nossos telefones, 3013-9222, o telefone aqui do estúdio. Você pode entrar em contato conosco, nós queremos ajudá-lo a crescer espiritualmente, a ter um relacionamento com Deus. Também 8570-0455, 8570-0455, esse telefone você pode entrar em contato conosco durante a semana. Também queremos anunciar o nosso blog, cristãos-igreja de Teresópolis @blogspot.com. Repetindo, cristãos-igreja de Teresópolis @blogspot.com. Nós estamos colocando a sequência dos estudos do Evangelho de Marcos. Os programas passados você pode acessar lá, e até quarta-feira dessa semana ainda nós vamos colocar o programa de hoje, onde ali você pode ter muitas lições a respeito de como ter um relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, que tem autoridade e poder para mudar as nossas vidas. Também durante a semana, no nosso prédio da Avenida Teresópolis 2043, na quarta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, o nosso irmão Gilberto está ali para atender os nossos amados ouvintes e também os nossos amados irmãos em Cristo que quiserem ali ser edificados no relacionamento com Deus. Também nós queremos anunciar os nossos endereços. Avenida Teresópolis 2043, neste domingo você é bem-vindo para reunir conosco a partir das 10 da manhã. E também na Avenida Bento Gonçalves, número 9251, a partir das 18 horas neste domingo, bem em frente à URGS. Ali você também é bem-vindo. Nosso irmão Mark, juntamente com os irmãos, estará ali para servi-lo e para ajudá-lo. E também na Coronel Lucas de Oliveira, número 2597, no domingo às 10 da manhã, o servo Delmar Dornelles está ali também para recepcioná-lo com alegria no Senhor, para também ajudá-lo no relacionamento com o Senhor, não é mesmo, Mark? É verdade, Josué, que cada irmão pode estar presente domingo para incentivar um ao outro, e cada querido amado ouvinte vão ser bem recebidos, que vocês vêm para ouvir e estudar e conhecer mais a palavra de Deus.
queria deixar só um versículo aqui para nós também hoje, dizendo sobre nosso Deus: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém. Nossa ouvinte, querida Vilma, ela pede oração pela família e agradece as mensagens que nós temos feito aqui no ar, na Rádio Esperança, toda sexta-feira, a partir das 8 da manhã, bem como ela agradece também as mensagens que ela tem recebido via celular de encorajamento. Que Deus possa abençoar a senhora Vilma, a senhora, a sua família, nesse dia, que seja mais um abençoado na presença do Senhor. Nós queremos muito que Deus possa estar abençoando sua vida, abençoando os seus relacionamentos. O primeiro grande mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas. O segundo grande mandamento: amar o seu próximo como você ama você mesmo. A vida é feita de relacionamentos, então, relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. E que Deus, através dos seus princípios inspiradores, na sua santa palavra, derramada nos nossos corações, possa abençoar para que, com o seu poder e sua sabedoria, você possa exercer esses princípios e crescer no relacionamento com Ele e crescer no relacionamento também com aqueles que o cercam. Que Deus possa abençoar e que a graça do Senhor possa estar com todo amado ouvinte e com todo irmão nesse dia de hoje. Amém? Amém. E sentar à mesa, envolvido por tua glória. Hoje se fará. A Igreja de Cristo apresentou o programa Abra Sua Bíblia. A Igreja de Cristo é uma família cristã semeando o amor de Deus nesta cidade, região e no mundo. Este programa oferece princípios e valores para você ser uma pessoa que glorifica a Deus com sua vida. Um novo lar.